E na semana chegou nos cinemas o mais novo filme do nosso querido velocista Escarlate da DC, Flash. E sendo um dos últimos filmes da era do Snyderverse, será que o longa cumpre com o que promete? Então fica comigo nesse vídeo para discutirmos um pouco mais. Simbora! Fala pessoal, como vocês estão? Eu sou o Júnior Cravador, esse é o meu canal onde vamos falar de séries, filmes e livros. Se é novo por aqui, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação dos conteúdos que saírem daqui pra frente. E se gostar do vídeo, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, conhecidos que também gostam aí de filmes da DC, da Marvel, do gênero super-heróis. Aqui no canal tem muito conteúdo, dá uma conferida aí. E último aviso, o vídeo vai conter spoilers, então se você ainda não assistiu, siga por conta e risco, beleza? Meu povo, e não é que Flash chegou. Finalmente estreou aí no cinema, era um filme que eu tava aguardando, e como a gente bem sabe, ele é um filme que vem pra tá encerrando essa era do Snyderverse. Já sabemos que a DC vai começar um reboot, uma espécie de reboot, né, com o James Gunn, então esse filme seria uma transição, ele traria algumas explicações e colocaria meio que um ponto final em tudo que a gente vem acompanhando, e analisando assim por essa perspectiva, eu acho que o filme cumpre bem com esse propósito, mas calma aí que a gente vai comentar disso mais a fundo mais pra frente do vídeo. Bom, mas agora falando do enredo, ele começou assim com uma típica cena de super-heróis, aquela cena de ação, aquela correria, explode coisa aqui, explode coisa lá, é carro, perseguição e não sei mais o que, assalto e gente gritando e o herói tendo que socorrer geral, aquele sufoco, classicão. E aqui eles ainda foram mais a fundo, porque ele teve que resgatar ali bebês na maternidade, então tudo aqueles nenê caindo, a gente fica, nossa, que responsabilidade, ele tem que dar um jeito. Mas eu gostei dessa cena como um todo, assim, para trazer a noção de como o Flash vê as coisas. A gente percebe essa questão do tempo para ele, até foi um pouco forçado, mas é proposital para nos transmitir tudo que ele tá sentindo. Por exemplo, quando ele vai comprar aquele lanche, o cara demorando para atender, então tudo parece ser muito lento. E à medida que ele sai para resgatar ali, vai até o hospital, quando as crianças estão ali no ar, né, caindo com a enfermeira, a gente percebe o quão rápido ele é, como ele consegue perceber as coisas em câmera lenta e dá tempo dele se planejar e executar suas ações para conseguir estar resgatando. Então assim, foi bacana, achei legal, só o único ponto foi o CGI, né, gente? Tava um pouquinho, falso. Até a nenezada parecia aquela criança de Crepúsculo. Tá, não chegou a tanto, mas tipo, né, dá uma melhorada aí, mas não é nada também que tire nosso foco. Bom, e aí a gente entra no enredo principal do filme, que é toda essa questão do drama familiar em cima do Flash, que era algo que já vinha sendo explorado em Liga da Justiça. A gente via o quanto ele estava correndo atrás para inocentar o pai, porque ele acredita firmemente na inocência dele. E é um ponto que todo mundo julga, porque será que ele não está sendo ingênuo de achar que o pai talvez não foi o responsável pelo assassinato da mãe? Então é um debate bem interessante, é um enredo, uma trama que traz peso e também justifica boa parte das motivações que levam ele a tomar as atitudes que toma aqui. Como, por exemplo, retornar do tempo pra tá salvando a mãe. Acho que assim, esse é um ponto que a gente se identifica, não tem como. Qualquer um no lugar dele, por mais que saiba que voltar no passado vai interferir no presente, no futuro, terá um efeito borboleta e tal, mas assim, se você tem essa ferramenta em mãos, como ele tem ali o poder, essa capacidade, bate aquela curiosidade de ver com os próprios olhos, né? Você tentar alterar para ver, será que realmente vai acontecer alguma coisa? Qualquer um, acho que pensaria, pelo menos cogitaria essa possibilidade. Então, dá para entender o Flash fazer isso, mesmo com o Bat falando, não, ali no ouvido, não faz isso. Gente, só um parênteses, achei tão parecido o ator que faz ele criança, ele é bem familiar ao Ezra. Você acredita que poderia ser ele quando criança? Acharam também? Deixa aqui nos comentários. Bom, mas aí quando ele retorna no tempo e encontra o eu dele com 18 anos, nessa nova linha temporal, acaba que a gente vê um filme assim que traz a origem do herói, mas sem trazer a origem do herói. E acho que isso foi um ponto inovador, gostei do modo como eles trabalharam, porque querendo ou não, a gente ainda não tinha visto como que o Flash tinha adquirido seus poderes. E aqui mostrou a questão dos produtos, o raio atingindo,
e tudo mais. Então tivemos uma origem do herói, mas não exatamente a origem do herói. Vocês entenderam? Enfim. E outro ponto forte também foi essa relação do Flash com o próprio Flash. Ele se deparar com essa sua personalidade, que às vezes para alguns pode ser um pouco cansativa. E aí, se vendo, né, com 18 anos, mais jovem, com um ar mais irresponsável, o próprio Flash toma um ar mais adulto, mais maduro. Então, assim, a gente tem esse perfil do Flash muito mais sensato e acaba que a parte do humor, as galhofícias, vai para esse Flash jovem. E acho que o Ezra trabalhou muito bem. Ele conseguiu passar duas personalidades distintas, mas que ao mesmo tempo parece a mesma pessoa. Você compra que ambos são Flash, mesmo com trajetórias, vivências diferentes, que acabam tornando eles dois indivíduos próprios. Bom, e nessa jornada do herói de ter que consertar esse desastre que ele acabou formando, essa bagunça dessa nova linha que ele entrou, perdeu os poderes, então acabou que ele se viu como alguém lento, e aí surge o risco do Zod chegando. Tudo isso, assim, o caminho é bastante previsível. Acaba que não sai daquele velho enredo dos super-heróis que a gente sempre vê por aí. Mas acho que como o meio do caminho foi contado, foi bem interessante. Então, você assim, começa o filme já sabendo o final, mas acompanhar esse caminho, toda essa trajetória é divertido, é interessante. A gente sabe que, no fim das contas, até ele conclui que não tem como fugir do destino em alguns pontos. E aqui eles abriram vários conceitos sobre o multiverso. Temos inúmeras referências aos vários filmes da DC ao longo dos anos, com o Batman do Michael Keaton, o Zod e o Batman do Ben Affleck, até o Nicolas Cage como Superman, lendário aí, o filme que nunca saiu. Também tivemos o retorno de algumas piadinhas, como o do Laço com a Mulher Maravilha, que acho que foi um dos melhores pontos ali da versão do Liga da Justiça do Joss Whedon. E também eles já acertaram a questão dela estar voando, que é um erro apontado pelos fãs nos filmes solos da personagem, que como assim ela voa nos filmes que se passam lá nos anos 80, mas não voa na Liga da Justiça nos tempos mais atuais. E aqui mostrou, não, ela voou. Também tivemos aí a menção ao retorno na volta no tempo, né, por questão de segundos, que aconteceu na Liga da Justiça do Snyder Cut. Então acaba que aqui eles consideram meio que as duas versões, é o que dá a entender. Então sim, trouxe todo esse peso, essa questão da emoção, da gente olhar para trás e ver toda a jornada da DC no cinema ao longo de todos esses anos. Então foi um ponto bem interessante que eles exploraram. E aí no fim a gente vê que o Flash percebe que insistir na mesma coisa, no mesmo erro, é loucura. E como previsto, aquele Black Flash era o outro ali, o de 18 anos, o Flash novinho, que permaneceu naquele ciclo sem fim, tentando consertar. E aí vem a confirmação, não adianta. Como a mãe dele disse, há problemas que não tem como consertar. Você só tem que deixar, desistir. E no finalzinho a gente vê que ele, antes de retornar, consertar toda essa bagunça que ele fez aí no início do filme, ele acaba alterando as latinhas, passando pra cima, pra tá beneficiando o pai lá na linha da realidade dele, para ele olhar para a câmera, mas claro que ia ter alguma consequência, apesar dele ter tido toda essa experiência, todo esse aprendizado de que não se deve alterar o passado, ele ficou tentado e acabou cedendo e mexeu, mesmo que de uma maneira bem menos impactante que a anterior. E aí, na última cena, após ter dado tudo certo, inocentado o pai, ele acaba encontrando o Batman, mas em vez de ser o Ben Affleck, é o Batman do George Clooney. E daí só acaba o filme, fica que? E aí abrem vertentes, porque você pode pensar, será que agora ele vai voltar no tempo mais uma vez para tentar consertar isso? E dessa vez não vai mexer em nada? Poderia? Poderia. Mas ao mesmo tempo aí entra a solução que eles estão buscando para inserir o reboot. Todos os filmes que virão aí pra frente sob o comando do James Gunn. E fazendo isso, percebemos que eles podem, de certo modo, apagar tudo que aconteceu aí pra trás no Snyderverso. Não precisam mais se apegar a esses atores que estavam interpretando o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha. Lavam as mãos para qualquer reclamação aí do público e vão poder começar do zero. Então era esperado alguma atitude nesse estilo, não é surpresa isso.
Aí até vem a cena do Aquaman, a cena pós-crédito, e você percebe que ele permanece ali, então talvez seja só uma referência pro Aquaman 2, que vai vir aí no fim do ano. Talvez lá tenhamos uma explicação um pouquinho melhor, coloque algum ponto final. Porque até então, o que a gente sabe é que o Aquaman não vai entrar nessa nova leva aí de filmes, não vai fazer parte dos personagens. Então não sei se Aquaman vai passar mais ou menos num período próximo aí a Flash, ou talvez um pouquinho antes. Vamos ter que aguardar. Mas o que eu quero dizer? E vamos falar agora um pouquinho só sobre essa conclusão, esse encerramento do Snyderverse. Acho que é uma das últimas vezes que eu vou poder estar comentando aqui nos vídeos sobre isso. Pra quem me acompanha há um tempo sabe que eu adoro os filmes do Zack Snyder. Sempre bato na tecla, gostaria de ver ele concluindo esse trabalho que ele iniciou lá com o Homem de Aço. E que não, para quem gosta desse universo criado pelo Snyder, não adianta, fica um gostinho amargo, a gente sente aquele peso da despedida, uma despedida antes do que deveria. Eu gostava do Henry como Superman, do Ben Affleck como Batman, a Gal Gadot é a cara da Mulher Maravilha, Jason Momoa como Aquaman, e é triste saber que não vai ter mais filmes como eles. Eu queria ver um Homem de Aço 2, eu queria que eles pelo menos lançassem aí a Mulher Maravilha 3, que estava nos planos, o Zack Snyder concluísse Liga da Justiça parte 2, e tivesse uma parte 3 aí, todo o conflito com o Darkseid, porque não adianta criar um hype quando o filme foi lançado, o Snyder Cut. Então, pra mim, no meu ponto de vista, eles poderiam ter pelo menos encerrado, feito a finalização do Liga da Justiça contra o Darkseid, ter aproveitado ali o Henry para mais um Homem de Aço, antes de fazerem isso aqui que fizeram com Flash. Porque, querendo ou não, se eles tivessem concluído, deixaria o público todo satisfeito, quem gostava desse universo do Snyder Cut, teria uma conclusão, então não deixaria brechas para reclamações, insatisfações, e eles poderiam reiniciar, como estava previsto aqui. Então o Flash vem com esse propósito de trazer tudo para estaca zero mais uma vez, mas eu acho que poderia ter tido aí uma finalização do universo anterior, porque ficou largado pela metade, sabe? Pra mim ficou esse gostinho amargo. E agora essa nova fase com o James Gunn, eu confesso que a minha expectativa tá zero, tipo zero mesmo, não tá nem positiva nem negativa, não sei o que esperar. Vamos ver o que vem, pode ser que seja legal, mas assim, não tô tão animado, não é aquela coisa que me empolga, tô me mantendo assim bem neutro. Sério, sem expectativa alguma. Mas vamos ver. Bom, pessoal, para concluir, gostei bastante de Flash, me agradou. Acho que tá um filme bem divertido. Como eu disse, na medida certa, tanto o humor quanto a parte dramática. Acho que o Ezra tá muito bem no papel. Tá um filme que vai agradar, acho que geral. Só queria ter visto ali a parte do que aconteceu com a mãe dele de forma mais clara. Acho que foi o único ponto, assim, que eu fiquei pensando. Bom, mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram ou não? O que vocês pensam dessa conclusão aí do Snyderverse? E estão animados agora com os filmes do James Gunn? Deixa aqui nos comentários. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos e conhecidos. E eu vou ficando nessa. Um grande abraço, se cuidem, até a próxima e tchau!